Meus queridos irmãos, boa noite. É com alegria que mais uma vez nos utilizamos desse recurso virtual para estudarmos questões necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece a Jesus para te agradecer, Senhor. Mais uma oportunidade de estudo, de reflexão e aprendizado. Que o teu amor e a tua paz possam nos envolver. Que não nos falte o concurso fraterno dos amigos e benfeitores espirituais. E que em teu nome possamos agora iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que é o capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos falar de anjos da guarda, de espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que constam nas questões de 507 a 521. Vamos ver as características de cada um desses espíritos, de que maneira que eles interferem, que eles agem em nossas vidas. Vamos ver de que maneira esses espíritos podem nos auxiliar, podem nos amparar, ou ainda eles podem tentar nos desviar do caminho. Então, o anjo da guarda, ou espírito protetor, é aquele que tem a missão de nos acompanhar e de nos ajudar a progredir. Eles são de natureza superior em relação ao protegido, ou seja, aquele que é o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor, a sua missão é nos auxiliar a progredir, a avançar na senda do progresso. Por isso, eles nos inspiram, eles nos orientam e têm como característica serem de natureza superior à nossa. Então, aqueles que receberam essa missão e estão próximos a nós são de natureza superior à nossa. Então, esse é o anjo da guarda, ou o espírito protetor. Os espíritos familiares são aqueles que vão se ligar a certas pessoas ou certos indivíduos e vão tentar ser úteis de alguma forma. Se nós buscarmos uma diferença do espírito familiar para o anjo da guarda, nós vamos perceber que o espírito familiar, ele é bom. Sua natureza é boa. No entanto, na maioria das vezes, eles são pouco adiantados. Uma outra diferença com relação ao anjo da guarda é que o espírito familiar ele vai se ocupar basicamente de alguma particularidade da vida íntima da pessoa ou das pessoas a quem ele se ligar. Então, enquanto o anjo da guarda ele está preocupado de uma maneira geral com o seu protegido, o espírito familiar ele vai basicamente se ocupar daquilo que for uma particularidade da vida íntima do indivíduo ou dos indivíduos a quem ele se ligar. E há um outro detalhe com relação ao espírito familiar, que eles têm um poder de auxílio que é muito limitado, é restrito. Isso por quê? Para que eles possam atuar junto a determinadas pessoas, eles só podem fazer com a permissão dos espíritos protetores. Ou seja, esse espírito familiar nada pode fazer se não houver a permissão do espírito protetor. Os espíritos simpáticos, conforme o próprio nome já nos diz, são aqueles que são atraídos por simpatia, por alguma afeição particular ou por uma semelhança de gostos e sentimentos. Essa atração, ela tanto pode ser para o bem como pode ser para o mal. Então,
Quando essa relação de simpatia ela for para o bem, podemos entender que até um auxílio para o anjo guardião. Porque se esse espírito simpatiza com aquilo que temos de bom, há uma tendência que ele nos ajude a potencializar aquela característica. Agora, quando essa simpatia ela é votada por questões nocivas, aí nós podemos ter a certeza que tudo que esse espírito simpático puder fazer para continuar nos desviando do caminho, ele irá fazê-lo. Então, guardadas as devidas proporções, é como nós mesmos, encarnados, muitas das vezes vamos simpatizar e vamos nos afinizar por aqueles que têm gostos semelhantes ao nosso, por aqueles que têm ideias que muitas das vezes se assemelham às nossas. Assim também esse espírito simpático. A questão está se eles serão atraídos para nós por uma simpatia benéfica ou serão atraídos para nós por uma simpatia que vá nos causar prejuízo. E se aquilo que vai definir essa atração, essa afinidade, são gostos, são sentimentos, nós podemos então deduzir que, caso nós tenhamos ainda ideias, sentimentos, pensamentos que são nocivos, à medida em que nós, por um firme propósito, um desejo sincero, uma força de vontade sincera, quisermos mudar as nossas concepções, direcionarmos o nosso pensamento para o que é útil, para o que é bom, naturalmente nós iremos desfazendo essa influência desses espíritos que simpatizam com ideias agressivas, nocivas, que nos encaminhem para mais condutas. Ou seja, à medida em que nós buscamos o reequilíbrio, buscamos nos harmonizar com o que é bom, com o que é belo, e aqui nós não vamos dizer que seja algo fácil, demanda esforço, demanda vontade sincera, demanda de disciplina, para que possamos ir mudando essa nossa forma de sentir, buscando nos envolver com ações e situações que sejam harmoniosas, para que essa influência ou essa simpatia desse espírito voltado para o mal, naturalmente ela vá se desfazendo. Por isso que o Kardec, quando ele vai falar dos espíritos simpáticos, ele vai dizer que o que vai definir a duração da relação de um espírito simpático com o indivíduo são as circunstâncias. Por quê? Como eu disse, se nós temos ideias, sentimentos e gostos nocivos, entendermos que não queremos mais determinadas atitudes, determinadas ações, quisermos começar a mudar a nossa forma de pensar, buscando pensamentos mais harmoniosos, nós, com muita determinação, com muita disciplina, vamos desfazendo a influência desses espíritos. E é interessante que, assim como os indivíduos têm
os seus espíritos protetores, tem aqueles espíritos que estão junto a eles, as coletividades também apresentam aqueles que os orientam, aqueles que os dirigem, aqueles que os inspiram. Na questão 518, o Kardec ele faz a seguinte indagação aos espíritos superiores. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos? E esses respondem o seguinte ao Kardec: os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominante, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Essa ideia de espíritos atuando junto aos homens é algo que acompanha a humanidade desde as mais remotas épocas. Civilizações antigas davam a esses seres a categoria de divindades especiais. E aí é que nós vamos encontrar, no seio desses povos antigos, aquelas divindades que protegiam a agricultura, que protegiam os animais, que protegiam as artes, as ciências, as famílias. E eles tinham a ideia de que eram seres criados à parte. Assim como hoje algumas crenças religiosas ainda trabalham com essa ideia de que aqueles que nos protegem, como também aqueles que muitas das vezes tentam nos desviar do bom caminho, foram seres criados à parte. O que a doutrina espírita nos mostra e nos ensina que não estaria de acordo com a bondade de Deus se assim o fosse. A doutrina espírita vai nos dizer que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes. E, consequentemente, aqueles que hoje têm a missão de nos proteger ou de proteger as coletividades são aqueles que avançaram mais rapidamente na marcha do progresso. Bem como aqueles que hoje estão na categoria de espíritos imperfeitos e que tentam desviar os homens do bom caminho, são aqueles que faliram mais vezes durante essa marcha progressiva. Mas nós podemos entender que sempre houve essa ideia de indivíduos e coletividades sendo protegidos, sendo orientados, havendo essa relação com os seres extracorpóreos. E aí o Kardec, nessa questão 518, quando ele faz esse questionamento aos espíritos, e esses o respondem que, sim, que as cidades, os povos, ou seja, a sociedade de uma maneira geral, também tem seus espíritos. E quais são os espíritos que estarão orientando esses povos, essas coletividades? Vai depender justamente do estado moral dessas coletividades. E aí nós podemos deduzir que os hábitos, o caráter, o tipo de conduta desses povos é que vai definir quem são os espíritos que na maioria se encontram no seio deles. Uma sociedade, uma coletividade que
já busque primar pela justiça, pelo amparo dos mais necessitados, aonde se busque uma convivência harmoniosa entre os indivíduos, nós podemos deduzir que é uma sociedade que os espíritos mais esclarecidos é que ali inspiram e orientam. Agora, uma coletividade, uma sociedade, aonde a ideia do instinto, aonde a justiça ainda não esteja de acordo com as leis divinas, aonde ainda se encontre uma dificuldade de se atender aos mais necessitados, ou seja, onde a perversidade ainda possa estar predominando, então nós também podemos deduzir que espíritos imperfeitos, grosseiros, é que orientam e inspiram aqueles cidadãos. Não podemos deixar de afirmar que num todo dessas coletividades, vão existir aqueles que pensam diferente, que já têm uma ideia diferente, mais voltado para o bem. Esses, naturalmente, estão sendo assistidos por bons espíritos. Porém, como a grande maioria dessa sociedade ainda é voltada para as questões da matéria, para questões do instinto, a influência desses espíritos, ela como que vai ficar diluída. Ela não vai ter um alcance geral. Razão pela qual os espíritos nos orientam que a mudança de comportamento, a mudança de pensamento dessa coletividade é que vai permitir que esses espíritos imperfeitos, eles deixem de ter influência. Então nós podemos deduzir dessas orientações que o que vai nos auxiliar, o que vai nos permitir ter contato ou ter influência de espíritos bons é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de agir, é o nosso querer caminhar em harmonia, como nos ensinou Jesus, fazer com que a nossa luz interior brilhe e que assim nós possamos, com esforço, com disciplina, com vontade, tentar eliminar em nós aquilo que ainda possa servir de atração a espíritos imperfeitos, para que possamos ser assistidos por aqueles que não só venham nos proteger, mas também simpatizem com as nossas tendências boas. Esse é o grande esforço do indivíduo para que as coletividades também possam ser assistidas por espíritos bons. Há um ditado antigo em que se diz: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu acho que, em se tratando dessa relação do indivíduo com espíritos que fazem esse intercâmbio, nós poderíamos sim dar uma modificada nesse ditado e dizer: dize-me quem és, que eu te direi quem anda contigo. Meus irmãos, essas eram as nossas reflexões da noite de hoje. Que Jesus possa nos amparar, possa nos envolver e possa nos conceder a sua paz. Muito obrigado e uma boa noite a todos.